Oi, tudo bem? Eu sou o Caio. Atualmente eu tenho a posição de diretor de marketing aqui no Ash Maringá. E hoje eu vou falar um pouco sobre as membranas e a sua importância para a engenharia, explicando o que são, os tipos de membranas disponíveis e as suas propriedades e aplicações mais comuns no dia a dia. Este é o sumário, os tópicos que a gente vai falar um pouquinho hoje. E primeiro, vamos começar com o que são as membranas. Elas são barreiras semipermeáveis que separam fisicamente duas fases e também permitem a passagem seletiva de componentes. Então, isso significa que alguns materiais passam por elas enquanto outros acabam ficando retidos. Elas são muito usadas para separar gases, como dióxido de carbono e nitrogênio, além também de ajudar na purificação da água e alguns processos de filtração. O grande benefício das membranas em comparação com os métodos tradicionais é que elas oferecem uma alternativa muito mais eficiente e econômica, gastando assim menos energia. As membranas, elas foram inspiradas nas que encontramos na natureza, como as membranas biológicas. Com o tempo, elas evoluíram bastante. A primeira geração era feita de biopolímeros, como derivados da celulose. E depois vieram as membranas poliméricas funcionais, e hoje também temos as membranas inorgânicas e até híbridas, que misturam materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Isso para acabar otimizando as suas propriedades. Essas membranas híbridas, elas são promissoras, porque combinam o melhor dos dois mundos, superando as limitações dos materiais que são puramente orgânicos ou inorgânicos. Agora, vamos falar um pouquinho dos tipos de membranas. Elas podem ser naturais ou também sintéticas. As membranas poliméricas são as sintéticas mais comuns, feitas de materiais como polietileno, polipropileno, poliamida e politetrafluoretileno. Elas são usadas em processos de filtração e separação de gases e são valorizadas por sua resistência química e flexibilidade. Por outro lado, as membranas inorgânicas, feitas de cerâmica, sílica, outros materiais como carbono e óxidos metálicos, são conhecidas por sua durabilidade, resistência térmica e também resistência química. Elas funcionam muito bem em ambientes mais agressivos, como em processos industriais de alta temperatura. Essas membranas também podem ser classificadas em outros dois grandes grupos: as membranas densas e as membranas porosas. As porosas são muito usadas para filtrar solventes e purificar a água, porque seus pequenos poros deixam passar o que interessa e bloqueiam as impurezas. Já as membranas densas, elas funcionam com base nas propriedades físico-químicas do material usado, permitindo uma separação muito mais precisa de substâncias. Além disso, elas podem ser isotrópicas, quando as propriedades físicas são iguais em todas as direções, em toda a extensão da membrana, ou anisotrópicas, quando essa propriedade varia de acordo com a direção e extensão da membrana. Outro ponto também muito importante são as propriedades das membranas. No caso das membranas poliméricas, eles possuem uma alta permeabilidade, o que significa que muitas substâncias podem passar através dela com muita facilidade. Contudo, sua eficiência pode acabar diminuindo ao longo do tempo por causa de acúmulo de partículas ou degradação. Elas também são muito seletivas, ou seja, conseguem distinguir entre diferentes moléculas, permitindo a passagem de algumas e bloqueando outras. Além disso, elas também são bastante flexíveis e possuem resistência química, mas também podem ser danificadas por alguns solventes muito fortes. E as membranas inorgânicas, por outro lado, são mais resistentes em condições extremas, como foi dito anteriormente. Elas aguentam altas temperaturas em ambientes corrosivos, o que as torna ideais para os processos industriais mais pesados. Também tem uma alta permeabilidade seletiva, especialmente materiais como as eólitas, que têm poros de tamanho específico, sendo muito úteis em separação de gases e processos petroquímicos. Por fim, as aplicações das membranas são extremamente variadas. Elas estão presentes na captura de gases como dióxido de carbono, na purificação de produtos químicos e no tratamento de água e até na recuperação de hidrogênio. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, como membranas de grafeno, o futuro da separação e filtração está cada vez mais promissor. O grafeno, por exemplo, tem uma superfície especial que pode ser modificada para aumentar a afinidade por moléculas de CO2, ajudando no processo de captura e armazenamento desse gás. Isso pode ser um grande aliado no combate às mudanças climáticas. Além disso, as membranas inorgânicas, por sua durabilidade e resistência, estão substituindo reatores tradicionais em alguns processos,
combinando as etapas de reação e separação em um só lugar, o que diminui o consumo de energia e os custos operacionais. Elas são usadas em indústrias petroquímicas e separação de gás e também na redução de emissão de gases poluentes. Então, como podemos ver, as membranas elas são fundamentais em várias indústrias e também continuam a evoluir, trazendo soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios da engenharia moderna. Este foi o conteúdo, gente. Muito obrigado por assistirem e tchau!